Bom, vamos então continuar. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a função VP, tá? A função VP é basicamente a mesma aplicação da função anterior que a gente utilizou, que é a função VF. No caso aqui, usando a mesma expressão de matemática financeira, eu quero identificar VP dado um determinado VF. Dado uma determinada taxa, dado um determinado N. Então eu preciso saber VP. Claro que a gente pode aplicar a função na calculadora, como a gente já falou, mas a gente quer ver como é que funciona isso usando um VF. Bom, vamos a um exemplo que eu imaginei aqui para a gente, né? Que seria esse daqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenha, né, um determinado valor daqui a 9 meses e eu quero saber qual é o valor presente relativo a esse valor daqui a 9 meses. Como se eu tivesse, por exemplo, uma dívida que vai vencer daqui a 9 meses de valor 13.500. Ou, numa outra interpretação, eu tenho um dinheiro que eu apliquei durante 9 meses e foi de 13, e eu saquei 13.500 e a taxa de juros era de 4,1% ao mês. E aí eu gostaria de saber qual é o meu valor presente. Tá? Aqui faltou o ao mês aqui. Tá? Considera aqui como se tivesse o ao mês. Mas de qualquer maneira, vamos pensar nessa situação. Então, se eu tivesse a função, era só aplicar na fórmula. Mas aqui, usando o Excel, eu tenho um determinado valor futuro dado por 13.500, né? Novamente, vamos formatar aqui o separador de milhares. Um N igual a 9 meses, certo? Uma taxa de juros I igual a 4,1% ao mês, e eu procuro saber qual é meu valor presente. Então, meu valor presente é dado usando a função VP. Tá? Veja que, no caso, eu usei o minúsculo, pode ser minúsculo, maiúsculo, não tem problema nenhum, ele vai interpretar da mesma maneira. Bom, da mesma maneira que a gente utilizou para VF, ele também traz os argumentos. Então, aqui embaixo é o primeiro taxa, eu clico aqui na taxa, separo com ponto e vírgula, ele pede o número de períodos, eu coloco no 9, ponto e vírgula. Pagamento também não tem nenhum, como nos exemplos anteriores, eu não preciso colocar pagamento, não existem parcelas. Então eu separo com outro ponto e vírgula, ele pede meu valor futuro. No caso, o meu valor futuro é 13.500. Tipo também não existe, como eu já falei nos vídeos anteriores, tipo é só para série de pagamento, não é o nosso caso aqui. Então simplesmente fecho o valor, fecho o parênteses e pronto, está resolvido o cálculo. Então a função é rapidamente encontrada, perdão, que me dá um valor de 9.403,23, que seria o valor presente correspondente a 13.500 em 9 meses. Perdão. Novamente, nós temos aqui o separador de milhares, para colocar mais ou menos o mesmo padrão. Vejam que aqui ele ficou negativo e aqui positivo. O meu VP, no caso, representado com uma seta para baixo, seria um valor negativo, o meu 3.500 com uma seta para cima, um valor positivo. Não quer dizer que um seja negativo ou positivo, como eu já falei anteriormente, é apenas uma demonstração. Tá? Então essa aqui é a função VP, bem simples também, como a função VF. Não quero me alongar muito, só vou dar mais um exemplozinho no próximo vídeo, que é utilizando o valor do dinheiro no tempo, só para vocês terem uma noção mais clara, ok?